Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal para mais um review de Bíblias de estudo. E a Bíblia que nós vamos apresentar para você é essa daqui, ó. Bíblia Sagrada com Enciclopédia Bíblica Ilustrada, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. E o texto dessa Bíblia é Almeida Revista e Corrigida, da 4ª edição 2009. Essa daqui é a capa dura. Aí você vê aqui Sociedade Bíblica do Brasil, a logomarca da Almeida Revista Corrigida, Bíblia Sagrada com Enciclopédia Bíblica Ilustrada. E você vê a beirada dela aqui é dourada. Ela tem dois marcadores, um amarelo e um vermelho, né? E aqui você vê aqui, ó, a edição especial da Bíblia Sagrada traz encartada, uma valiosa ferramenta para o estudo da Palavra de Deus. No papel dela tem um encarte. A Enciclopédia Bíblica Ilustrada da Bíblia, são 228 páginas, ricamente ilustrada, que abordam os seguintes temas, como a Bíblia chegou até nós, a história dos tempos bíblicos, introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento, o cotidiano nos tempos bíblicos, a religião nos tempos bíblicos, homens e mulheres da Bíblia, alguns fatos e personagens da Bíblia, a Bíblia Sagrada, a edição integral da Bíblia, na tradução de Almeida Revista Corrigida, acompanhado dos seguintes recursos. Nós temos aqui notas e referência, conteúdo da Bíblia, palavras de orientação e consolo, o que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus, o plano anual de leitura da Bíblia, leituras para os dias especiais, texto famoso da Bíblia, como encontrar ajuda na Bíblia, tabelas de peso, moedas, medidas e mapas. Então, você vê que aqui a capa dura, na cor assim, vinho, e você vê aqui, ó, Enciclopédia Ilustrada da Bíblia, conteúdo, ó, como a Bíblia chegou até nós, ó, a história dos tempos bíblicos, introdução do Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento, o cotidiano nos tempos bíblicos, a religião nos tempos bíblicos, homens e mulheres da Bíblia, alguns fatos e personagens da Bíblia, né? Como você vê aqui, ó. Como a Bíblia chegou até nós, ó, o que é a Bíblia, como a Bíblia foi registrada por escrito, as línguas da Bíblia, quem escreveu a Bíblia, manuscrito do Mar Morto, entra em cena o livro, como a Bíblia foi transmitida a nós, as primeiras traduções, livros preciosos, a Bíblia para o povo, chega de cópias à mão, depois dois grandes tradutores, e se esta fosse sua única Bíblia? É só um sumário aqui que você vai encontrar aqui nesse encarte, né? Aí você chega aqui, ó, história dos tempos bíblicos, a Bíblia e a arqueologia, como os arqueólogos trabalham, a Bíblia e a história, as terras da Bíblia, linha do tempo da Bíblia, Estado moderno de Israel. Né? Você pode ver aqui. Folha muito especial. Aí chegamos aqui na introdução ao Antigo Testamento. O que é o Antigo Testamento? A cronologia do Antigo Testamento, criação e aliança, uma família escolhida, uma nova nação, a entrega da lei, a entrada na terra prometida, os juízes, reis para governar, o reino de Saul, o Reino Unido de Salomão, os dois reinos, exílio e regresso, 4 grandes impérios, os métodos dos profetas, mensagens dos profetas, poesia e sabedoria entre os testamentos. Aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Você vai ver. Estamos passando aquaqui rápido para o nosso vídeo não ficar muito grande. Introdução ao Novo Testamento. Jesus, a razão de tudo, a vida de Jesus, o contexto político da vida de Jesus, o Império Romano, os Evangelhos, 4 Evangelhos, uma vida, Mateus, as palavras e obras de Jesus, quem era Jesus de Nazaré, Lucas, Jesus na Galileia, a Terra Santa, João, a última semana de Jesus, a última semana de Jesus em Jerusalém, as aparições de Jesus depois da ressurreição, as boas novas se propagam, Atos dos Apóstolos, as primeiras cartas de Paulo, Paulo em Corinto, Paulo em Roma,
as últimas cartas de Paulo, Hebreus, Pedro e João, a extensão da igreja em 100 depois de Cristo, Tiago, Judas e 2 Pedro e Apocalipse. Né? Então você vai ver aqui. E chegamos aqui nos cotidiano, o cotidiano nos tempos bíblicos, roupas, vivendo em tenda, casa, vida no lar, Jerusalém, a cidade de Davi, Jerusalém sitiada, destruída e reconstruída, Jerusalém, Herodes o Grande, Jerusalém, 30 depois de Cristo, casamentos, filhos, saúde e remédio, alimentação e bebida, azeitonas e uva, artesãos, viagem, armas e guerra, pesca, o pastor, cultivo de grãos, calendário do agricultor. Todo esse material aqui. Aí você chega aqui no religião nos tempos bíblicos, vida religiosa, povo da lei, o Deus de Israel, as festas judaicas, o tabernáculo, a tenda de Deus, o baixo externo, o pátio externo e seus utensílios, a história do tabernáculo, o templo de Salomão, a reconstrução do templo de Salomão, a sinagoga, seitas e partidos judaicos, o templo de Herodes, o templo e seus pátios, a descrição do templo, outras religiões nos tempos bíblicos. Então você pode ver aqui. Aí depois, homens e mulheres da Bíblia, as primeiras famílias, chegada ao Egito e Êxodo, Juízos, primeiros reis, profetas reis de Judá, profetas reis de Israel, exílio e regresso, Jesus de Nazaré, os 12, amigos e inimigos de Jesus, os primeiros cristãos, Paulo e seus colaboradores, convertidos e adversários de Paulo. Vamos ver aqui. Chegamos aqui. E aí você vê aqui, nada se compara à Bíblia. Aqui, alguns fatos e personagens da Bíblia, conteúdo da Bíblia, animais, vegetais e minerais. Quem são as criaturas celestiais? Alguns nomes bíblicos e seu significado, os últimos dias. Aí você chega aqui na Bíblia Sagrada, edição com letra grande, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, como já falei, o texto revista e corrigida, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, e nós chegamos aqui na ficha catalográfica dessa Bíblia, a Bíblia Sagrada, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, está aqui, quarta edição 2009. Observe aqui. Aí temos aqui o índice geral da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e auxílios para o leitor. Aí chegamos aqui, prefácio, a tradução de Almeida Revista Corrigida, quarta edição, 2009. Entramos agora no Antigo Testamento e chegamos aqui no texto dessa Bíblia, o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, a criação do céu e da terra e de tudo que nele se contém. O capítulo em negrito, você vê o tamanho aí, e os versículos abaixo do outro, também em negrito. E o tamanho da fonte dessa Bíblia é grande, letra grande, agradável de se ler. Então você vê aqui, 2 colunas, e na baixo, à direita, nós vemos referências cruzadas. Aqui, E aí, terminamos aqui o Antigo Testamento, entramos no Novo Testamento. O Evangelho segundo Mateus, aqui, Aí depois nós terminamos aqui a Bíblia, o Novo Testamento, entramos para o auxílios para o leitor. E auxílio para o leitor, entramos aqui conteúdo da Bíblia. Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, né? E também o Novo Testamento de Mateus, Apocalipse. Aí, palavra de orientação e consolo, o que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus, plano anual de leitura da Bíblia, por que ler a Bíblia, como ler a Bíblia, você vai encontrar isso aqui. Aí você entra aqui, a Bíblia em um ano. Começa em janeiro até dezembro. Aí entramos aqui, leituras para dias especiais, Ano Novo, Domingo de Ramos, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Páscoa, Dia do Trabalho, Dia das Mães e assim por diante.
Textos famosos da Bíblia, ó, história do Antigo Testamento, história do Novo Testamento, né? Bênçãos especiais registradas na Bíblia, uma gama, né? Alcance da Bíblia. Nós chegamos aqui no como encontrar ajuda na Bíblia. E tabela de pesos e moedas e medida. E chegamos aqui nos mapas, ó. Tem um índice e você vê aqui que os mapas são preto e branco. Numa folha de Bíblias, ó. Eu prefiro aquela que seja um papel especial colorido, que é um tipo papel encarte, ó. Esse daqui vem aqui, ó, os mapas, ó. Né? Pois bem, esse aqui foi o review dessa Bíblia. Inscreva no nosso canal, comente a respeito dessa Bíblia aqui, deixa o like, aperte o sininho de notificações e compartilhe o máximo possível para ajudar o nosso engajamento. Até o próximo review, se Deus assim permitir. Amém.